Fala pessoal, então hoje vamos trabalhar a parte de físico-química. A nossa última aula de físico-química nós falamos de mol. Agora nós vamos falar de estequiometria, a tão temida estequiometria. Vamos iniciar hoje, vamos continuar nas nossas próximas aulas e vamos com muita calma, tá? E aí, o que seria a estequiometria? Para que serve a estequiometria? Serve para prever como a reação está acontecendo, certo? E aí, o que nós vamos olhar aqui? Então, por exemplo, eu tenho aqui o gás nitrogênio, reage com o gás hidrogênio e produz a amônia. Será que eu devo colocar qualquer quantidade de N2, qualquer quantidade de H2, o que aconteceu, aconteceu? Azar. Ou eu tenho que ter uma noção de quanto que eu coloco de N2 e quanto que eu coloco de H2 para ter uma certa quantidade de NH3. Eu tenho que ter uma noção de quanto que eu vou adicionar de cada um deles para produzir a amônia. E quem faz isso? A estequiometria. E aí uma coisa que vocês têm que saber, que quem está antes da minha seta, eu chamo de reagente, é quem reage, é quem se transforma, e depois seriam os produtos, que é o que é produzido no que se transformou o reagente. E aí a gente vai ver, a estequiometria ela é baseada em 3 leis ponderais. O princípio de Lavoisier, conservação de massa e a lei de Proust. O princípio de Lavoisier vocês já conhecem de biologia, de física, que seria o quê? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, tá? Então, tudo se transforma. E nós vamos ver isso, no balanceamento, certo? A aplicação disso aqui seria o quê? O balanceamento. Então, o que seria isso? O balanceamento seria o quê? Eu igualar as quantidades de átomos. Antes, ou seja, a quantidade de átomos no meu reagente tem que ser igual à quantidade de átomos no meu produto. Vamos olhar aqui, o nitrogênio, nós temos quantos? 2. E depois, se não tiver nada, só tenho 1. Logo, eu vou ter que fazer o quê? Igualar as quantidades. Não pode sumir um nitrogênio. Isso quer dizer o quê? Que um N2 vai produzir o quê? 2 NH3, aí, distributiva com quem está depois dele, passei a ter 2 nitrogênios. E hidrogênios, passei a ter 6, certo? Agora, hidrogênio, aqui eu tenho 2. Aqui, 2 vezes 3, passei a ter 6. Tem que ser iguais. Para que fiquem iguais, nós vamos ter que fazer o que aqui? Multiplicar por 3. Então, 6 hidrogênios, correto? Quem não tiver nada, 1. Esses valores que nós colocamos aqui, são chamados coeficientes estequiométricos. Que dão as proporções em mol de cada um que eu devo adicionar e o quanto que eu produzo. Então, 1 mol de N2 produz 3 mols de H2, reage com 3 mols de H2 e produz 2 mols de NH3. Tranquilo? Agora, qual é o jeito mais fácil que eu acho para fazer esse balanceamento? O método das tentativas, que é o antigo regra do macho. Mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que igualar todos os átomos antes e depois.
deixando o hidrogênio por penúltimo e o oxigênio por último. Os outros, tanto faz a ordem. Então, ó, carbono, eu já posso balancear? Posso. Antes, eu tenho quantos? 1. E depois? Também 1. Então, ele está o quê? Ok. Hidrogênio, aqui eu tenho quantos? 4. Aqui eu tenho quantos? 2. Eu sempre vou o quê? Multiplicar. Eu devo multiplicar qual molécula para que eu tenha a mesma quantidade de hidrogênio? Não seria água? E por quanto? Se aqui tem 4 e aqui tem 2, ó, por 2. Faço a distributiva, ó. Fiquei com 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Agora, aqui antes, oxigênio, eu tenho quantos? 3. 2 aqui. Aqui eu tenho quantos? Ó, 2 com mais, ó, está do mesmo lado, ó, mais 2. Fiz aqui a distributiva. Então, temos quanto? Depois 4 e aqui 2. Então, eu devo multiplicar antes, ó, por 2. Olhando aqui as quantidades, ó, 1 e 1, 4 e 4, 4. E aqui, ó, 2 com mais 2, 4. Quem não tiver nada, 1 e 1, correto? Agora, ó, vamos fazer o mesmo aqui para o outro, ó. Tentem balancear, ó. Pare o vídeo agora e balanceie. Tranquilo? Agora, continuando aqui, então você já fez o balanceamento dessa reação aqui. Continuando, ó, o Ca eu posso balancear agora? Posso. Então, ó, 1 e 1. O oxigênio e o hidrogênio eu espero, tranquilo? Agora eu vou para o nitrogênio. O nitrogênio eu tenho quantos? Se tiver entre parênteses, ó, distributiva com quem estiver dentro, certo? Então eu tenho 2 aqui e aqui eu só tenho 1. Para igualar, ó, qual molécula eu devo multiplicar? Essa daqui antes da minha seta por 2. Ao multiplicar, ó, distributiva. Agora eu venho, ó, o hidrogênio. Eu tenho distributiva com quem está dentro aqui, ó, 1, 2. Eu tenho aqui 2 e aqui eu tenho mais 2. Então eu tenho 4. Aqui eu tenho quantos? Apenas 2. Para igualar, ó, vou ter que multiplicar por 2. Distributivo, ó. Agora o oxigênio, deixou ele por último, ele vai se balancear sozinho, ó. 2 mais 6, 8. Depois, 6 mais 2, 8. Quem não tiver nada, ó, escrevo 1 na frente. Tranquilo? Então, isso aqui é o principal do balanceamento. Tranquilo? Então, ó, para o vídeo agora e tentem fazer os dois de cima. Tranquilo? Então, ó, pare agora. Agora que você já parou, já fez, vamos corrigir aqui ele. Então, ó, o carbono eu posso balancear agora. Eu tenho quantos? 2. E aqui? Só tenho 1. Então, eu vou ter que fazer o quê? Igualar eles. Então, eu vou multiplicar por 2. Ao multiplicar por 2, ó, fiquei com 2 carbonos e 4 oxigênios. Hidrogênio, nós temos quantos? 8. E aqui? 2. Para igualar, ó, vou ter que multiplicar o quê? Esse daqui por 4. E aí, o oxigênio, ó, ficaria como? Se eu fosse fazer aqui, ó, só tenho quantos? 2. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Com mais 4, 8. De um lado eu tenho 8 oxigênios, do outro eu só tenho 2. Para igualar, ó, eu vou multiplicar por 8. E aí, ó,
Quem não tiver nada equivale a ter 1. Eu preciso escrever o 1? Não. Aquilo ali é somente para que vocês não esqueçam que ali eu tenho 1. Tranquilo? Esse daqui agora, né, vocês já fizeram. O alumínio. Eu posso fazer? Pode, ó. 1 e depois aqui, ó, 2 para igualar, ó. Multiplico essa molécula por 2, ó. Não posso esquecer da distributiva. Oxigênio e hidrogênio eu deixo por último. E aí, o que nós vamos ter aqui? E aí, olhando aqui, então, ó, nós temos que ter 8 logo, vamos ter que multiplicar por 4. Certo? Chegando aqui, ó, o enxofre, nós temos quantos? 1. E aqui, nós vamos ter quantos, ó? Distributiva com quem tiver dentro, ó, 3. Então, nós teremos que multiplicar, ó, tudo isso daqui por 3. Para ter a mesma quantidade. Agora, ó, cuidado, olhem o hidrogênio, ó. 2 vezes 3, ó, distributiva para dentro, mais 3 vezes 2, então eu tenho 6 com mais 6, 12. Aqui eu só tenho 2. Para igualar, ó, vou ter que multiplicar por 6. Antes eu tinha 12 hidrogênios, depois só tenho 2. Então eu vou ter que multiplicar por 6 para que fiquem iguais. Fazendo isso, ó, o oxigênio. 6 com mais 12, 18. 12 com mais 6, 18. O oxigênio já se balanceou completamente. Tranquilo? Agora, vamos ver o quê? A segunda lei que nós temos aqui ponderais, que seria o quê? A conservação de massa, que tem a ver com o princípio de Lavoisier. Por quê? A massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Por quê? Porque na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, ó, nós já balanceamos aqui, ó. Eu tenho o quê? Um N2, aqui eu tenho 3 e aqui eu terei 2. Isso quer dizer o quê? A quantidade em mols de cada um. Então, eu vou ter que tirar o quê? A massa molar de cada um, ó. Qual é a massa molar aqui do N2? É só eu fazer, ó, 2 vezes o nitrogênio, ou seja, 2 vezes 14, 28. A mesma massa molar da parte de mol. Mas, ó, o hidrogênio não vale 1. Não tem um 2 aqui? 2 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. Agora, ó, no meu produto, 2 vezes nitrogênio, 14 mais hidrogênio, que temos 3, mais 3, 17. Somando aqui, ó, esse aqui vai dar 34 gramas e aqui, ó, 34 gramas. Então, a massa do meu reagente é igual à massa do produto. E a terceira lei, e uma das mais importantes, seria o quê? A lei de Proust, correto? Que dizia o seguinte, que as proporções das reações em mols sempre serão mantidas. Importantíssimo, a proporção em mols. E quem dá essa proporção para a gente? Os coeficientes estequiométricos, ó. Então, ó, botando aqui, ó, 1, 3 e 2. As proporções têm que ser mantidas. Então, eu tenho o que aqui? 1 mol de N2 com 3 mols de H2 e 2 mols de NH3, ó, os coeficientes. As proporções têm que ser mantidas. Então, ó, eu não tripliquei aqui, correto? Se eu tripliquei aqui, o que vai acontecer? As proporções têm que ser mantidas. Aqui também será triplicado e aqui também será o quê? Triplicado. Então, ó, eu vou ter que colocar 9 mols
de H2 e será produzido 6 mols de NH3. As proporções foram o quê? Foram mantidas, correto? Então, ó, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão parar o vídeo e vão tentar fazer esse daqui, correto? Achar o valor de A, B e C. Então, ó, parem agora aqui, rapidinho, e agora, parou. Vocês já fizeram as questões, né? Então, como é que iria ficar, ó? O balanceamento nós já fizemos aqui. Nós já sabemos, ó. Tem que fazer o balanceamento. 2, 1 e 2. Então, ó, o coeficiente 1 mol, 2 mols, aí eu vou ter 1 mol e 2 mols. Eu tenho que daqui, ó, ele quer produzir 1 mol de água. Para que ele produza 1 mol de água, quanto que eu devo colocar de CH4 e de O2 e quanto que eu também produzo de CO2? Pelo princípio de Proust, as proporções têm que ser mantidas. De 2 para 1, eu não dividi por 2? Para as proporções serem mantidas, ó, tudo será o quê? Dividido por 2. Então, ó, quanto que eu irei ter de CH4? Eu tenho que colocar meio mol de CH4 para produzir 1 mol de O2, melhor, para reagir com 1 mol de O2 e vai produzir, ó, meio mol de CO2. Então, para que eu produza esse 1 mol de água, eu vou ter que colocar meio de CH4 com 1 mol de O2, irei produzir meio de CO2 e 1 mol de água. Tranquilo? Então, a base da estequiometria será o quê? Essas leis ponderais. Tranquilo, né? Fácil, né? Então, ó, assistam a nossa próxima aula e comente com o seu nome.